Milionário cansado do trabalho e de pessoas interesseiras, vai para uma pequena cidade e para comprar laranjas, mas nunca imaginou que aquela vendedora mudaria tudo. Márcio Albuquerque, um homem de 45 anos, dono de um império de investimentos e várias empresas, sentia o peso de uma vida que, apesar de reluzente, parecia vazia. Ele era conhecido nas capas de revistas como o solteiro cobiçado, sempre com uma nova mulher no braço, festas regadas a champanhe e viagens em jatinhos particulares. Mas no fundo, Márcio estava exausto. As mulheres que o cercavam pareciam mais interessadas em sua conta bancária do que em quem ele realmente era. Ele queria mais. Queria amor verdadeiro, uma família, uma conexão real. E, acima de tudo, queria ser amado por quem ele era, não pelo que possuía. Numa manhã de sábado, Márcio tomou uma decisão radical. Sem avisar ninguém, deixou seu apartamento de cobertura em São Paulo, desligou o celular corporativo e partiu para uma cidadezinha chamada Vila do Sol, no interior de Minas Gerais. Ele alugou uma casa simples com paredes descascadas e um quintal cheio de ervas daninhas. E comprou roupas baratas numa loja local. Camisetas de algodão, calças jeans desbotadas e um par de tênis surrados. Pela primeira vez em décadas, Márcio se olhou no espelho e viu um homem comum, e gostou do que viu. Naquela tarde, ele caminhou até a praça central da cidade, onde o sol dourado banhava as árvores e o som de risadas infantis misturava-se ao canto dos pássaros. Foi ali que ele a viu pela primeira vez. Cristina, uma mulher de 32 anos, com cabelos castanhos soltos caindo sobre os ombros e um vestido floral simples que balançava com a brisa. Ela estava atrás de uma barraca de laranjas, sorrindo para uma senhora idosa, enquanto entregava uma sacola cheia de frutas. Cristina era filha única de Dona Lúcia e seu Paulo, um casal que vivia numa pequena fazenda nos arredores da cidade. A vida dela era simples, mas cheia de propósito. Ajudar os pais, vender as laranjas que colhiam com tanto cuidado e alegrar a praça com seu sorriso contagiante. Márcio se aproximou, hesitante, fingindo interesse nas frutas. "Quanto tá a laranja?" perguntou, tentando soar casual, mas sua voz saiu mais grave do que o normal. Cristina ergueu os olhos e, por um segundo, o mundo pareceu parar. "R$3 o quilo", ela respondeu com um sorriso que fez o coração de Márcio disparar. Ele, que estava acostumado a flertar com modelos em coquetéis de luxo, sentiu-se desarmado diante daquela mulher tão natural. "Tá bem, leva 5 quilos então", ele disse, sem nem saber por que pediu tanto. Cristina riu. 5 quilos? Vai fazer suco para a cidade inteira? Márcio corou, algo que não fazia desde a adolescência, e riu junto. Quem sabe? Enquanto ela pesava as laranjas, Márcio observou seus movimentos precisos, a forma como ela conversava com um menino que passou correndo e como cumprimentava cada pessoa que passava pela praça. Havia algo nela que ele não conseguia explicar. Uma mistura de força e suavidade, de alegria e uma ponta de melancolia nos olhos. Ele pagou pelas laranjas, mas ficou ali, inventando perguntas só para prolongar a conversa. "Essas laranjas são de onde?" "Da fazenda dos meus pais", ela respondeu orgulhosa. "Eles plantam com muito carinho. Quer provar uma?" Antes que ele pudesse responder, Cristina pegou uma laranja, descascou-a com habilidade e ofereceu um gomo. Márcio aceitou, e o sabor doce explodiu em sua boca. "Melhor laranja que já comi", ele disse sincero. Ela sorriu, e ele sentiu algo que nunca havia sentido, uma vontade de ficar. Naquela noite, deitado na cama dura da casa alugada, Márcio não conseguia tirar Cristina da cabeça. Pela primeira vez em anos, ele não pensava em negócios, contratos ou metas. Pensava numa mulher que vendia laranjas numa praça, numa vida que ele nunca imaginou querer. Mas algo dentro dele sussurrava que essa nova jornada não seria tão simples quanto parecia. O que ele não sabia era que Cristina carregava uma história que iria desafiar tudo o que ele acreditava sobre o amor, a confiança e a superação. Márcio acordou no dia seguinte com uma energia que não sentia há anos. O sol entrava pela janela rachada da casa alugada, e ele, ainda com o cheiro de laranja nas mãos, decidiu que voltaria à praça.
Não era só por Cristina, ele dizia a si mesmo, mas por curiosidade, por querer entender aquele lugar tão diferente de tudo o que conhecia. No fundo, porém, ele sabia que era mentira, era ela. Algo naquele sorriso, naquela voz suave, o puxava como um imã. Na praça, Cristina já estava lá, arrumando as laranjas com o mesmo cuidado de sempre. O vestido dela hoje era azul claro, ainda mais simples que o do dia anterior. Mas Márcio achou que ela parecia ainda mais bonita. Ele se aproximou tentando parecer natural e disse: "Voltei para mais laranjas. Acho que virei cliente fiel." Cristina ergueu uma sobrancelha brincalhona. "Fiel, é? Então vou ter que te dar um desconto de cliente especial." Ela riu e Márcio sentiu o peito aquecer. "Mas só se você me contar o que faz com tantas laranjas. Sério, 5 quilos ontem? Tá montando uma fábrica de suco?" Márcio riu alto e o som da própria risada o surpreendeu. Quando foi a última vez que ele riu assim, sem forçar, sem estar numa sala de reuniões tentando impressionar alguém? "Tá bom, confesso, exagerei. Mas é que suas laranjas são especiais." Ele piscou, tentando um flerte, mas Cristina apenas revirou os olhos divertida. "Você é péssimo nisso, sabia? Mas vou te dar um ponto por tentar." O tom dela era leve, mas havia uma sinceridade que desarmava Márcio. Ele não estava acostumado a mulheres que não caíam aos seus pés logo de cara. Enquanto conversavam, Márcio notou que Cristina tinha uma rotina. Atendia os clientes com paciência, mas sempre com um toque de humor. Quando um menino tentou roubar uma laranja e correu, ela gritou: "Ei, Joãozinho, devolve essa laranja ou vou contar para sua mãe que você tá virando ladrão de frutas." O garoto riu e devolveu a laranja, e Cristina bagunçou o cabelo dele, antes de deixá-lo ir. Márcio observava fascinado. Ela era o coração daquela praça, e ele queria fazer parte daquele mundo. "Você sempre trabalhou aqui?" ele perguntou, tentando puxar mais conversa. Cristina hesitou por um momento, o sorriso diminuindo. "Quase sempre. Meus pais têm a fazenda, mas eu gosto de estar aqui com as pessoas. É vivo." Ela olhou para as laranjas, como se escondesse algo, e Márcio sentiu um aperto no peito. Havia uma história ali, uma que ela não estava pronta para contar. Ele não insistiu, mas comprou mais 2 sacolas de laranjas, só para ter uma desculpa para voltar no dia seguinte. Naquela noite, Márcio decidiu cozinhar algo com as laranjas. Ele, que mal sabia fritar um ovo, passou horas na internet procurando receitas. Acabou fazendo um bolo desajeitado que ficou torto e meio queimado, mas ele riu de si mesmo enquanto comia uma fatia. Pensou em levar um pedaço para Cristina, mas achou que seria ridículo. "Quem leva bolo para uma vendedora de laranja?" murmurou rindo sozinho. Ainda assim, guardou um pedaço na geladeira, com uma esperança que ele próprio não entendia. No dia seguinte, ele voltou à praça, dessa vez com um plano. "Cristina já pensou em vender suco de laranja, tipo fresquinho, feito na hora?" Ela olhou para ele surpresa e depois riu tanto que teve que apoiar as mãos nos joelhos. "Você tá mesmo obcecado por laranjas, hein? Tá bom, me convence. Por que suco?" Márcio improvisou falando sobre como seria prático e atrairia mais clientes. Ele não sabia de onde vinham aquelas ideias, mas estava gostando de vê-la sorrir. "Tá, seu Márcio das laranjas, talvez eu pense nisso. Mas só se você for meu primeiro cliente." Ela estendeu a mão como se selassem um acordo, e quando suas mãos se tocaram, Márcio sentiu um calor subir pelo braço. "Fechado", ele disse, com um sorriso que não conseguia esconder. Os dias seguintes foram uma dança de pequenos momentos. Márcio ia à praça todos os dias, comprava laranjas, fazia perguntas bobas e tentava flertar, cada vez com mais coragem. Cristina respondia com brincadeiras, mas às vezes deixava escapar um olhar que dizia mais do que suas palavras. Ele descobriu que ela adorava dançar forró nas festas da cidade, que sabia imitar o canto de um sabiá e que tinha uma risada tão alta que fazia as pessoas ao redor rirem junto. Márcio, por sua vez, contava histórias inventadas sobre ser um consultor autônomo que viajava muito, mantendo sua verdadeira identidade escondida. Ele queria que ela o conhecesse como Márcio, o homem, não como o milionário das revistas. Mas uma noite, enquanto caminhava de volta para casa, Márcio viu Cristina saindo da praça com uma expressão diferente.
Ela carregava uma sacola pesada e seus ombros pareciam curvados, como se carregassem mais do que frutas. Ele quis perguntar se estava tudo bem, mas algo o fez hesitar. Em vez disso, ele ficou parado, vendo-a desaparecer na esquina, com uma sensação de que algo grande estava por vir, algo que poderia mudar tudo entre eles. Os dias em Vila do Sol começaram a se misturar numa rotina que Márcio nunca imaginou que poderia amar. Pela manhã, ele tomava café na varanda da casa alugada, ouvindo o canto dos passarinhos, e à tarde caminhava até a praça para encontrar Cristina. Cada encontro era como um pequeno presente, uma troca de olhares, uma piada que fazia os dois rirem ou um momento de silêncio confortável enquanto ela arrumava as laranjas. Márcio sentia que estava se redescobrindo, como se aos 45 anos finalmente estivesse aprendendo quem ele realmente era. Mas havia algo em Cristina que o intrigava cada vez mais. Uma sombra em seus olhos, um peso que ela tentava esconder com sorrisos. Numa tarde quente, enquanto Márcio tentava convencer Cristina a dançar forró com ele na próxima festa da cidade, algo inesperado aconteceu. "Você já dançou com alguém que não sabe o passo, mas tem boa vontade?" Ele perguntou com um sorriso travesso. Cristina riu, mas antes que pudesse responder, uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e um olhar severo, se aproximou da barraca. "Cristina, você está perdendo tempo com conversa fiada. Sua mãe precisa de você na fazenda hoje." O tom era cortante, e Márcio percebeu que Cristina ficou tensa. "Tá bom, dona Clara, já vou." Ela respondeu, baixando os olhos. A mulher lançou um olhar desconfiado para Márcio antes de se afastar. "Quem era essa?" Márcio perguntou, tentando manter o tom leve. Cristina hesitou, mexendo nas laranjas como se precisasse de algo para ocupar as mãos. "É a dona Clara, vizinha dos meus pais. Ela gosta de se meter na vida de todo mundo." Havia um tom de amargura na voz dela, algo que Márcio nunca tinha ouvido antes. Ele quis perguntar mais, mas decidiu mudar de assunto. "Então, sobre aquele forró, você me ensina ou eu vou fazer papel de bobo sozinho?" Cristina sorriu, aliviada, e respondeu: "Se você prometer não pisar no meu pé, eu penso no caso." Naquela noite, Márcio não conseguiu dormir. Ele pensava em Cristina, no jeito como ela mudava de assunto quando falava da família, na forma como seus olhos pareciam carregar uma história não contada. Ele decidiu que precisava conhecê-la melhor, mas sem pressionar. No dia seguinte, ele chegou à praça mais cedo, trazendo um presente: o pedaço de bolo de laranja que ele havia feito. "Não ria, tá? Eu sei que tá meio feio, mas é de coração", ele disse, entregando o embrulho. Cristina olhou para o bolo, torto e meio desmoronado, e soltou uma gargalhada tão genuína que Márcio sentiu o coração leve. "Você é uma figura, Márcio. Quem diria que o cara das laranjas também é confeiteiro?" Ela provou um pedaço e fez uma careta exagerada. "Tá comestível, mas não larga o emprego de consultor, tá?" Eles riram juntos e por um momento, tudo parecia perfeito. Mas a perfeição não durou. Enquanto conversavam, um homem jovem de uns 30 anos, com uma camiseta surrada e um olhar desconfiado, se aproximou da barraca. "Cristina, precisamos conversar", ele disse sem nem olhar para Márcio. O tom era sério, quase urgente. Cristina ficou pálida e Márcio percebeu que suas mãos tremiam levemente. "Agora não, Leandro", ela respondeu, tentando soar firme. "É importante", ele insistiu, e então olhou para Márcio como se o estivesse avaliando. "Quem é esse?" Márcio sentiu um nó no estômago, mas se apresentou. "Márcio, prazer, só vim comprar laranjas." Leandro deu um sorriso sarcástico. "Laranjas, sei. Cristina, a gente fala depois." Ele se afastou, mas a tensão ficou no ar. Quando Leandro sumiu de vista, Márcio não resistiu. Quem era esse cara? Parecia que ele estava com ciúmes. Cristina suspirou, evitando o olhar dele. "É só um amigo de infância. Ele, às vezes, é meio protetor." Mas Márcio sabia que havia mais. Ele sentia que Cristina estava escondendo algo, não por maldade, mas por medo. Ele queria perguntar, queria entender, mas algo na expressão dela o fez recuar. Em vez disso, ele disse: "Se precisar de alguém para conversar, eu sou péssimo cozinheiro, mas sou bom ouvinte." Ela sorriu,
mas era um sorriso fraco, quase forçado. Obrigada, Márcio. Vou lembrar disso. Naquela noite, Márcio caminhou até a praça deserta, olhando para o céu estrelado de Vila do Sol. Ele sentia que estava se apaixonando por Cristina, mas também sentia que ela carregava um fardo que ele ainda não compreendia. Quem era Leandro? Por que Cristina parecia tão receosa? E por que, mesmo sem saber a resposta, ele sentia que precisava ficar ao lado dela? Enquanto as estrelas brilhavam acima, Márcio tomou uma decisão. Ele iria à festa de forró no fim de semana. Não só para dançar, mas para mostrar a Cristina que ele estava ali de verdade por ela. O que ele não sabia era que aquela noite de festa traria uma revelação que abalaria tudo o que ele estava começando a construir. A noite da festa de forró chegou, e Vila do Sol estava viva com luzes, risadas e o som vibrante do acordeão ecoando pela praça. Márcio, que nunca havia pisado numa festa tão simples e tão cheia de alma, sentia uma mistura de nervosismo e excitação. Ele vestiu uma camisa xadrez que comprou na loja local, tentando se misturar, mas seus olhos buscavam apenas uma pessoa: Cristina. Ele queria vê-la dançar, queria compartilhar aquele momento com ela, queria, mesmo que por uma noite, fazer parte do mundo dela. Quando chegou à praça decorada com bandeirinhas coloridas e mesas cheias de quitutes caseiros, ele a viu. Cristina estava deslumbrante, com um vestido vermelho que destacava sua pele bronzeada e os cabelos soltos balançando ao ritmo da música. Ela ria com um grupo de amigos, mas havia algo em seu olhar, uma pontada de inquietação que Márcio já aprendera a reconhecer. Ele se aproximou, tentando parecer confiante. Então, professora, pronta para me ensinar a dançar sem pisar nos seus pés? Cristina virou-se surpresa e seu rosto se iluminou. Você veio mesmo. Tá corajoso, hein? Vamos ver se você aguenta o ritmo. Ela o puxou para a pista improvisada e Márcio, que nunca dançara forró na vida, seguiu seus passos desajeitadamente. Cristina ria de suas tentativas, corrigindo-o com paciência. Relaxa, Márcio. É só deixar a música te levar. Ele tentou e aos poucos começou a pegar o jeito, guiado pelas mãos dela. Em um momento, quando a música desacelerou, ele a segurou mais perto e seus olhos se encontraram. Você é boa nisso, ele murmurou, sentindo o coração disparar. Cristina sorriu, um sorriso tímido que parecia carregar 1000 palavras não ditas. E você é melhor do que eu esperava, ela respondeu com um tom que fez Márcio querer parar o tempo. Mas a magia da dança foi interrompida. Leandro, o mesmo homem que aparecera na praça dias antes, se aproximou, com uma cerveja na mão e um olhar que misturava desafio e mágoa. Cristina, uma dança? Ele perguntou, ignorando Márcio completamente. Ela hesitou, o corpo tenso, mas aceitou. Só uma, Leandro. Márcio ficou de lado, observando enquanto eles dançavam. Havia uma familiaridade entre eles, uma conexão que ia além de uma simples amizade de infância. Ele sentiu uma pontada de ciúmes, mas mais do que isso, sentiu curiosidade. Quem era Leandro na vida de Cristina? Quando a música terminou, Cristina voltou para Márcio, mas estava visivelmente abalada. Desculpa, ele é complicado, ela disse, tentando sorrir. Márcio quis perguntar, quis entender, mas antes que pudesse dizer algo, Cristina segurou sua mão. Vem, vamos tomar um ar. Eles caminharam até um canto mais tranquilo da praça, onde o barulho da festa era apenas um murmúrio. Sob a luz de um lampião, Cristina olhou para ele, os olhos brilhando com algo que parecia uma mistura de esperança e medo. Márcio, eu gosto de você, de verdade. Mas tem coisas sobre mim que você não sabe. Coisas que talvez te façam mudar de ideia. Márcio sentiu o peito apertar. Ele queria dizer que nada mudaria o que ele sentia, que estava disposto a enfrentar qualquer coisa por ela. Mas antes que pudesse responder, ela continuou com a voz tremendo. Eu não sou só a moça das laranjas. Minha vida é mais complicada do que parece. Minha mãe, ela tá doente, muito doente, e eu faço tudo o que posso para ajudar. Mas às vezes sinto que não é suficiente. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, e Márcio, sem pensar, enxugou-a com o polegar. Você não tá sozinha, Cristina. Me deixa ajudar. Me deixa conhecer você de verdade. Ela olhou para ele surpresa.
como se não estivesse acostumada a ouvir palavras tão sinceras. Por um momento, eles ficaram em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Então, num impulso, Cristina se inclinou e o beijou. Foi um beijo suave, hesitante, mas cheio de emoção. Márcio sentiu o mundo girar, como se tudo o que ele buscara na vida estivesse ali, naquele instante. Quando se afastaram, ele sorriu. Acho que agora você me deve mais uma dança, para compensar. Ela riu, e pela primeira vez naquela noite, o riso dela parecia livre, mas a noite ainda guardava surpresas. Enquanto voltavam para a festa, Márcio viu Leandro os observando de longe, com um olhar que não era apenas de ciúmes, mas de algo mais profundo, algo que parecia dor. E então, como se o destino quisesse complicar tudo, um carro estacionou na praça, e um homem desceu, chamando por Cristina. Era seu Paulo, o pai dela, com uma expressão grave. Cristina, é sua mãe. Ela piorou. Você precisa vir agora. O rosto de Cristina desmoronou. E sem dizer uma palavra, ela correu para o carro. Márcio ficou parado, sem saber o que fazer, mas com uma certeza crescendo dentro dele. Ele não podia deixar Cristina enfrentar isso sozinha. O que ele não sabia era que a doença de Dona Lúcia revelaria um segredo que mudaria tudo. Márcio ficou parado na praça. O eco da música do forró agora abafado pelo peso do que acabara de acontecer. O desespero no rosto de Cristina e a urgência na voz de seu Paulo o deixaram com um nó na garganta. Ele não pensou duas vezes. Pegou sua bicicleta, a única coisa que usava para se locomover em Vila do Sol, e pedalou atrás do carro de seu Paulo, seguindo as luzes traseiras até a pequena fazenda dos pais de Cristina, nos arredores da cidade. O céu estava escuro, mas as estrelas pareciam guiá-lo, como se soubessem que ele precisava estar lá. Quando chegou, a fazenda era modesta, com uma casa de tijolos simples, um quintal cheio de laranjeiras e um galinheiro ao fundo. A luz da varanda estava acesa, e Márcio ouviu vozes abafadas vindas de dentro. Ele hesitou, sentindo-se um intruso, mas a imagem de Cristina chorando o impulsionou a bater na porta. Seu Paulo abriu, surpreso ao vê-lo. Você é o rapaz da praça, não é? O que está fazendo aqui? Márcio engoliu em seco. Eu vim ver se posso ajudar. Cristina parecia tão abalada. Seu Paulo o olhou por um longo momento, como se o avaliasse, e então abriu a porta. Entra, mas não faz barulho. Dentro da casa o ar era pesado. Cristina estava sentada ao lado de uma cama onde Dona Lúcia, uma mulher magra e de rosto pálido, descansava. Seus olhos estavam fechados, e um pano úmido repousava em sua testa. Cristina segurava a mão da mãe, murmurando palavras de conforto, mas suas próprias mãos tremiam. Márcio ficou na porta sem saber o que dizer, mas seu coração doía ao ver a cena. Ele nunca havia enfrentado algo assim, a fragilidade da vida, o peso de uma família lutando para se manter unida. Cristina finalmente notou a presença dele e se levantou, surpresa. Márcio, o que você está fazendo aqui? Sua voz era um misto de gratidão e vergonha. Ele deu um passo à frente, mantendo a voz baixa. Eu não podia te deixar sozinha. Me diz como posso ajudar. Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas, mas então apontou para uma cadeira. Senta, só fica aqui comigo, tá? Márcio sentou e por um tempo eles ficaram em silêncio, o único som sendo a respiração fraca de Dona Lúcia e o tic-tac de um relógio velho na parede. Foi seu Paulo quem quebrou o silêncio. Ela tá lutando contra um câncer há 2 anos, ele disse com a voz rouca. Os médicos dizem que não tem mais o que fazer, só aliviar a dor. Mas a Cristina, ela não desiste. Faz tudo por essa família. Márcio olhou para Cristina, que baixou a cabeça, como se as palavras do pai fossem um peso a mais. Ele quis abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que seria uma promessa vazia. Em vez disso, ele perguntou, e os tratamentos? Tem alguma coisa que possa ajudar? Seu Paulo suspirou. Tudo que a gente tinha, gastamos. A fazenda mal dá para sustentar a gente agora. Márcio sentiu uma onda de impotência, mas também uma faísca de determinação. Ele era um homem com recursos, mas revelar sua verdadeira identidade agora poderia mudar tudo. Cristina o conhecia como Márcio,
o consultor autônomo, não como o milionário. Ele precisava encontrar um jeito de ajudar sem levantar suspeitas. Eu conheço algumas pessoas, ele disse cuidadosamente. Talvez eu possa ajudar a encontrar um médico ou um tratamento, sem custo. Cristina o olhou desconfiada. Por que você faria isso? Mal nos conhece. Márcio sorriu, tentando aliviar a tensão. Porque eu gosto de laranjas e de pessoas que vendem laranjas com um sorriso como o seu. Ela riu, um riso fraco, mas genuíno. E por um momento a atmosfera na casa pareceu mais leve. Eles passaram a noite conversando baixo, enquanto Dona Lúcia descansava. Márcio contou histórias engraçadas sobre suas tentativas desastrosas de cozinhar, e Cristina, aos poucos, começou a se abrir. Ela falou sobre como amava a fazenda, mas também sobre como sentia o peso de ser a única filha, a única esperança dos pais. Às vezes, sinto que estou carregando o mundo, ela confessou. Márcio segurou sua mão, um gesto simples, mas que dizia tudo o que ele não conseguia expressar. Quando o sol começou a nascer, Dona Lúcia acordou fraca, mas lúcida. Ela olhou para Márcio e sorriu. Você é o moço das laranjas, né? Minha filha fala de você. Cristina corou, e Márcio riu, sentindo o coração aquecer. Espero que ela fale bem, Dona Lúcia. A mulher apertou a mão dele com força, surpreendente. Cuida dela, tá? Ela é forte, mas precisa de alguém que veja isso. Márcio assentiu, sentindo o peso daquela promessa. Mas enquanto ele saía da fazenda ao amanhecer, com Cristina ao seu lado, algo o incomodava. Ele não podia mais ignorar as perguntas que giravam em sua cabeça. Quem era Leandro? E por que ele parecia tão presente na vida de Cristina? E havia algo mais, algo que ele sentira na conversa com seu Paulo. Um segredo que a família escondia, algo além da doença de Dona Lúcia. Márcio sabia que se quisesse construir algo verdadeiro com Cristina, precisaria enfrentar essas verdades. O que ele não imaginava era que a próxima revelação viria de onde ele menos esperava. Os dias após a noite na fazenda trouxeram uma nova proximidade entre Márcio e Cristina. Ele voltou à praça com ainda mais frequência, não só para comprar laranjas, mas para compartilhar pequenos momentos que faziam seu coração bater mais forte. Cristina, por sua vez, parecia mais à vontade com ele, como se a presença de Márcio na noite da crise de Dona Lúcia tivesse construído uma ponte de confiança. Eles riam juntos, trocavam olhares mais longos, e às vezes, quando suas mãos se tocavam ao passar uma sacola de laranjas, nenhum dos dois se apressava em se afastar. Mas, mesmo com esses momentos de leveza, Márcio sentia que Cristina ainda guardava algo, um peso que a impedia de se entregar completamente. Numa tarde ensolarada, enquanto ajudava Cristina a arrumar a barraca, Márcio decidiu arriscar. Cristina, você já pensou em sair de Vila do Sol? Tipo, viajar, conhecer outros lugares? Ela parou, surpresa, e o olhou com uma mistura de curiosidade e cautela. Pra quê? Minha vida tá aqui com meus pais, com a fazenda. Ela sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos. Além disso, não tenho dinheiro para essas coisas. E agora com a minha mãe? Sua voz falhou, e Márcio sentiu o impulso de abraçá-la, mas se conteve. Em vez disso, ele disse, se você pudesse, para onde iria? Cristina pensou por um momento, e então seu rosto se iluminou. O mar. Nunca vi o mar. Meu pai diz que é como um mundo que não acaba. Márcio sorriu, imaginando Cristina correndo pela praia, os cabelos soltos ao vento. Ele queria prometer levá-la, queria contar que tinha meios para realizar esse sonho. Mas sua identidade secreta o segurava. Um dia, quem sabe, ele disse tentando soar casual. Cristina riu. Você é sonhador, Márcio. Gosto disso. E então, num gesto inesperado, ela se inclinou e deu um beijo rápido em sua bochecha. Obrigada por me fazer sonhar um pouco, ela murmurou, antes de voltar a arrumar as laranjas como se nada tivesse acontecido. Márcio ficou parado, o rosto quente, sentindo que cada pedaço dele pertencia àquela mulher. Mas a tranquilidade foi interrompida quando Leandro apareceu novamente. Dessa vez ele não estava sozinho. Um homem mais velho, com um chapéu de palha e um olhar sério, o acompanhava. Cristina, precisamos falar sobre a fazenda, Leandro disse,
com um tom que não admitia recusa. Márcio notou que Cristina ficou tensa, os dedos apertando a borda da barraca. Agora não, Leandro, tô trabalhando. O homem mais velho interveio. É importante, Cristina. É sobre a dívida. Márcio franziu a testa confuso. Dívida? Ele quis perguntar, mas o olhar de Cristina, quase suplicante, o fez ficar quieto. Quando os dois homens se afastaram, Márcio não conseguiu se conter. Que história é essa de dívida? Tá tudo bem? Cristina suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não é nada que você precise se preocupar, Márcio. Só problemas da fazenda. Meu pai fez um empréstimo há uns anos e tá difícil pagar. Esse homem, o seu Armando, é o dono do banco local. Ele tá pressionando. Ela tentou sorrir, mas era um sorriso forçado. Márcio sentiu uma raiva crescer dentro dele. Não contra Cristina, mas contra a situação. Ele podia resolver isso com um telefonema, mas como fazer sem revelar quem era? Naquela noite, Márcio voltou à casa alugada e ligou para seu assistente em São Paulo, algo que não fazia desde que chegara, a Vila do Sol. Quero que você investigue uma fazenda em Vila do Sol, no nome de Paulo e Lúcia Ferreira. Veja se tem alguma dívida e com quem. Ele desligou sentindo uma pontada de culpa. Estava invadindo a privacidade de Cristina, mas precisava saber a verdade para ajudar. O que ele não esperava era a informação que receberia na manhã seguinte. O assistente retornou com notícias que fizeram Márcio gelar. A fazenda dos pais de Cristina estava à beira da falência, com uma dívida enorme com o banco de seu Armando. Mas havia mais. Leandro, o amigo de infância, era na verdade o noivo de Cristina, de um noivado que terminara há 2 anos, mas que ele se recusava a aceitar. Ele trabalhava para seu Armando, tentando convencer Cristina a vender a fazenda para quitar a dívida, em troca de uma promessa de recomeçar com ela. Márcio sentiu o chão sumir. Noivo? Cristina nunca mencionara isso. A traição não era clara, mas a omissão doía como se fosse. Ele voltou à praça no dia seguinte, determinado a confrontá-la. Mas quando viu Cristina, com os olhos vermelhos de quem passara a noite chorando, sua raiva se dissolveu. Márcio, eu preciso te contar uma coisa, ela disse antes que ele pudesse falar. Sobre o Leandro e sobre a fazenda. Eu não fui totalmente honesta com você. O coração de Márcio disparou. Ele sabia que aquele momento mudaria tudo. Mas o que Cristina estava prestes a revelar era algo que nem mesmo ele, com toda a sua experiência, poderia prever. O ar na praça parecia mais pesado naquela manhã, como se as palavras que Cristina estava prestes a dizer carregassem uma tempestade. Márcio ficou parado diante dela, o coração batendo forte, dividido entre a dor da revelação sobre Leandro e a necessidade de ouvir a verdade diretamente dela. Cristina respirou fundo, os olhos fixos nas laranjas empilhadas na barraca, como se elas fossem uma âncora para sua coragem. Márcio, eu devia ter te contado antes. Ela começou com a voz baixa, mas firme, sobre o Leandro e sobre tudo. Ela fez uma pausa, e Márcio sentiu o impulso de falar, de dizer que já sabia, mas se conteve. Ele queria ouvir a história dela, sem interferências. Cristina continuou, agora olhando diretamente para ele. Leandro e eu fomos noivos. Há 3 anos, ele me pediu em casamento, e eu disse sim. Eu achava que o amava, que ele era o futuro que eu queria. Mas as coisas mudaram quando minha mãe ficou doente. Ele não aguentou a pressão. Disse que não queria uma vida cheia de dívidas e sofrimento. Terminou comigo, dizendo que eu precisava escolher entre ele e minha família. Eu escolhi minha família. Márcio sentiu um alívio misturado com raiva. Alívio por saber que o noivado estava no passado, mas raiva de Leandro por ter abandonado Cristina num momento tão difícil. Ele quis perguntar por que Leandro ainda estava tão presente, mas Cristina antecipou. Ele voltou há uns meses dizendo que se arrependeu, que quer recomeçar, mas eu não confio nele. Ele trabalha para o seu Armando, o dono do banco, e está tentando me convencer a vender a fazenda para quitar a dívida. Diz que é pro meu bem, mas eu sei que ele quer me controlar. E eu não contei isso para você porque tinha vergonha. Vergonha de ter acreditado nele um dia. Os olhos de Cristina estavam marejados, mas ela não chorou. Havia uma força nela que Márcio admirava, mesmo agora,
quando tudo parecia tão confuso. Ele segurou as mãos dela, sentindo a pele calejada pelo trabalho na fazenda. Cristina, você não tem que ter vergonha de nada. Você está lutando pela sua família, pela sua mãe. Isso é coragem, não fraqueza. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Você é diferente, Márcio. Não sei como explicar, mas você me faz acreditar que as coisas podem melhorar. Por um momento, eles ficaram em silêncio, as mãos ainda entrelaçadas. Márcio queria contar a verdade sobre si mesmo, revelar que era um milionário, que poderia pagar a dívida da fazenda com facilidade, mas algo o segurava. Ele tinha medo de que Cristina o visse de forma diferente, que o amor que estava nascendo entre eles fosse manchado pela desconfiança. Em vez disso, ele disse: "Eu vou ajudar você, Cristina. Não sei como ainda, mas prometo que vou." Ela apertou suas mãos e, pela primeira vez, Márcio sentiu que ela realmente acreditava nele. Naquela tarde, Márcio decidiu agir. Ele voltou à casa alugada e ligou novamente para seu assistente em São Paulo. "Quero que você encontre os melhores especialistas em câncer do Brasil e veja como posso transferir dinheiro para pagar uma dívida de forma anônima, sem que ninguém saiba que veio de mim." Ele sabia que estava correndo um risco, mas não podia ficar parado enquanto Cristina e sua família sofriam. Dias depois, Márcio começou a colocar seu plano em ação. Ele conseguiu que um renomado oncologista de São Paulo aceitasse consultar Dona Lúcia, alegando que era parte de um programa de assistência médica gratuita. Cristina ficou desconfiada, mas a esperança de ajudar a mãe falou mais alto. "Como isso é possível, Márcio? Essas coisas não caem do céu," ela disse enquanto esperavam na clínica improvisada que o médico havia montado em Vila do Sol. Márcio deu de ombros, tentando parecer casual. "Às vezes o universo conspira, sabe?" Ela riu, e ele sentiu um alívio momentâneo. Mas enquanto Dona Lúcia passava pela consulta, Leandro apareceu na clínica com um olhar que misturava desconfiança e raiva. "O que está acontecendo aqui, Cristina? Quem está pagando por isso?" Ele olhou para Márcio como se o acusasse de algo. Cristina ficou tensa, mas respondeu com firmeza: "Não é da sua conta, Leandro. Minha mãe precisa disso, e é só o que importa." Leandro deu um passo à frente apontando para Márcio. "Você acha que esse cara é quem diz ser? Ele aparece do nada, começa a se meter na sua vida e você acredita em tudo? Acorda, Cristina." Márcio sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Cristina se colocou entre eles. "Chega, Leandro, você não tem direito de falar assim. Márcio está aqui por mim, coisa que você nunca fez." Leandro recuou magoado, mas seu olhar para Márcio era um aviso claro. Ele não desistiria. Quando ele saiu, Cristina virou-se para Márcio, os olhos cheios de culpa. "Desculpa por isso. Ele não sabe o que diz." Márcio sorriu, tentando tranquilizá-la. "Tá tudo bem. Eu só quero você e sua mãe bem." Mas enquanto voltavam para a fazenda naquela noite, Márcio sabia que a situação estava ficando insustentável. Ele não podia mais esconder quem era, não com Leandro rondando e a dívida da fazenda pairando como uma ameaça. Ele precisava contar a verdade a Cristina, mas temia que ela o rejeitasse, que visse sua riqueza como uma barreira entre eles. E então, enquanto caminhava ao lado dela sob o céu estrelado, ele tomou uma decisão. Contaria tudo na próxima oportunidade. O que ele não sabia era que a verdade viria à tona de uma forma que ele nunca imaginara. Os dias seguintes foram uma mistura de esperança e tensão para Márcio. A consulta com o oncologista trouxe uma notícia agridoce. Dona Lúcia poderia se beneficiar de um novo tratamento experimental, mas o custo era alto, mesmo com os esforços anônimos de Márcio para cobrir parte das despesas. Ele continuava a orquestrar tudo nos bastidores, usando contatos e recursos sem revelar sua identidade. Mas o peso de esconder quem era de Cristina crescia a cada dia. Ele sabia que não podia adiar a verdade por muito mais tempo, mas o medo de perdê-la o paralisava. E enquanto isso, Leandro parecia estar em todos os lugares, observando, esperando por um deslize. Numa manhã tranquila, Márcio chegou à praça com um plano.
Ele queria levar Cristina para um piquenique perto do riacho que cortava a Vila do Sol, um lugar que ela mencionara com carinho. Nada de laranjas hoje, ele brincou, segurando uma cesta com pão caseiro, queijo e uma garrafa de suco que ele mesmo havia feito. Com as laranjas dela, claro. Cristina riu surpresa. Você tá ficando perigoso na cozinha, Márcio. Tá bom, me convenceu, mas só porque quero ver se esse suco presta. Ela deixou a barraca com uma amiga e seguiu com ele, os dois caminhando lado a lado, com uma leveza que parecia desafiar os problemas ao redor. No riacho, sob a sombra de uma árvore frondosa, eles estenderam uma toalha e se sentaram. O som da água correndo misturava-se às risadas deles, enquanto Márcio contava uma história exagerada sobre a vez que tentou consertar uma torneira na casa alugada e acabou alagando a cozinha. Cristina riu tanto que derrubou o copo de suco e Márcio, num impulso, limpou a mão dela com o guardanapo, seus dedos se demorando mais do que o necessário. Você é um desastre, sabia? Mas um desastre legal, ela disse, com um brilho nos olhos que fez o coração dele disparar. Foi ali naquele momento perfeito que Márcio decidiu contar a verdade. Ele respirou fundo, o estômago embrulhado. Cristina, tem uma coisa que eu preciso te contar, sobre quem eu sou. Ela franziu a testa, confusa, mas antes que ele pudesse continuar, um barulho de passos os interrompeu. Era Leandro, com uma expressão furiosa segurando um celular. Eu sabia que você estava escondendo algo, seu impostor. Ele gritou apontando para Márcio. Cristina, esse cara não é quem diz ser. Ele é Márcio Albuquerque, o milionário de São Paulo. Olha, aqui. Ele mostrou a tela do celular, onde uma matéria antiga exibia uma foto de Márcio em um evento de gala, com a legenda: O Rei dos Investimentos. Cristina ficou paralisada, os olhos indo de Leandro para Márcio. Isso é verdade? Ela perguntou a voz tremendo. Márcio sentiu o mundo desabar. Ele queria explicar, mas as palavras pareciam presas na garganta. É verdade, ele finalmente disse baixo. Mas eu vim pra cá pra fugir disso, Cristina. Eu queria que você me conhecesse por quem eu sou, não pelo meu dinheiro. Ela se levantou, os olhos cheios de mágoa. Você mentiu pra mim, Márcio. Todo esse tempo, você deixou eu te contar minha vida, meus problemas, e você estava brincando de ser outra pessoa. Como eu posso confiar em você agora? Márcio tentou se aproximar, mas ela recuou. Eu não estava brincando, Cristina. Tudo que eu sinto por você é real. O tratamento da sua mãe, a ajuda com a fazenda, eu fiz tudo porque me importo com você. Ela balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Você pagou pelo tratamento? Era você esse tempo todo? Meu Deus, Márcio, você achou que eu precisava da sua caridade? Leandro aproveitou o momento colocando a mão no ombro dela. Eu te avisei, Cristina. Ele só queria te usar. Márcio sentiu a raiva crescer, mas sabia que qualquer reação só pioraria as coisas. Cristina se soltou de Leandro e olhou para Márcio, a voz firme, apesar das lágrimas. Eu preciso de tempo, Márcio. Não sei o que pensar agora. Ela virou as costas e foi embora, deixando Márcio e Leandro sozinhos. Leandro deu um sorriso sarcástico. Volta pro seu mundo, milionário. Aqui não é seu lugar. Márcio cerrou os punhos, mas não respondeu. Ele sabia que lutar com Leandro não traria Cristina de volta. Em vez disso, ele voltou para a casa alugada, o peito apertado, sentindo que tudo o que construíra em Vila do Sol estava desmoronando. Naquela noite, enquanto olhava para o teto, Márcio repensou cada decisão. Ele havia mentido para proteger o que sentia por Cristina, mas agora via que a mentira só os afastara. Ele precisava provar que seu amor era verdadeiro, não com dinheiro, mas com ações. E então, uma ideia surgiu. Ele pegou o celular e ligou para seu advogado. Quero criar um fundo para salvar a fazenda dos Ferreira. But tem que ser anônimo e tem que garantir que eles nunca percam a terra. Era um risco, mas Márcio estava disposto a tudo para reconquistar a confiança de Cristina. O que ele não sabia era que enquanto ele planejava, Cristina estava na fazenda conversando com Dona Lúcia. A mãe, mesmo fraca, segurou a mão da filha e disse: Esse moço te ama, Cristina. Eu vi nos olhos dele. Mas amor de verdade exige verdade.
Se ele te machucou, dá tempo para ele se explicar, mas não fecha seu coração. As palavras de Dona Lúcia plantaram uma semente de dúvida em Cristina, mas também de esperança. E enquanto o destino trabalhava, uma reviravolta ainda maior estava por vir. Os dias que se seguiram à revelação foram os mais difíceis para Márcio desde que chegara à Vila do Sol. A ausência de Cristina na praça era como um vazio que ele não sabia como preencher. Ele passava pela barraca de laranjas, agora cuidada por uma amiga de Cristina, e cada laranja parecia um lembrete do que ele havia perdido. Mas Márcio não estava disposto a desistir. Ele colocou seu plano em ação, trabalhando nos bastidores para salvar a fazenda dos Ferreira. O fundo anônimo que ele criou pagou a dívida com o banco de seu Armando, garantindo que a terra permanecesse com a família. Além disso, o tratamento experimental para Dona Lúcia começou a mostrar resultados promissores, com a saúde dela melhorando lentamente. Márcio fazia tudo isso sem esperar reconhecimento, mas com a esperança de que, algum dia, Cristina pudesse perdoá-lo. Enquanto isso, Cristina lutava com seus próprios sentimentos. As palavras de Dona Lúcia ecoavam em sua mente, misturadas com a mágoa da mentira de Márcio. Ela passava longas noites na fazenda, cuidando da mãe e refletindo sobre tudo o que acontecera. Uma parte dela queria odiar Márcio por ter escondido quem era, mas outra parte maior sentia falta dele, das risadas, dos olhares, da maneira como ele a fazia se sentir viva. Um dia, enquanto regava as laranjeiras, seu Paulo se aproximou segurando um envelope. Chegou isso hoje, Cristina. É sobre a dívida da fazenda. Alguém pagou tudo, anônimo. Ela olhou para o pai atônita. Anônimo? Pai, isso não faz sentido. Seu Paulo sorriu com uma sabedoria que só os anos trazem. Às vezes, filha, o amor faz coisas que não explicam. Naquela mesma tarde, Cristina decidiu ir à praça. Ela precisava de respostas, precisava enfrentar Márcio. Quando chegou, ele estava lá sentado num banco, olhando para a barraca vazia com uma expressão de quem carregava o peso do mundo. Ao vê-la, Márcio se levantou, o coração disparado. Cristina? Ele começou, mas ela levantou a mão, pedindo silêncio. Me deixa falar primeiro, ela disse com a voz firme, mas suave. Você mentiu para mim, Márcio, e isso doeu. Doeu porque eu confiei em você, porque eu me apaixonei por você. Mas eu sei o que você fez. O tratamento da minha mãe, a fazenda, era você, não era? Márcio assentiu, os olhos fixos nos dela. Era eu. Mas juro, Cristina, não fiz isso para te comprar ou para te impressionar. Fiz porque te amo, porque quero que você e sua família tenham uma chance de serem felizes. Eu vim para Vila do Sol para encontrar algo real e encontrei você. Mesmo que você não me queira mais, nunca vou me arrepender disso. As palavras dele eram tão sinceras que Cristina sentiu as lágrimas voltarem. Ela deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Você é um idiota, Márcio Albuquerque, mas é o meu idiota. Antes que ele pudesse responder, ela o puxou para um beijo, dessa vez não hesitante, mas cheio de paixão e certeza. A praça, que antes parecia tão vazia, agora estava cheia de vida novamente, com as pessoas ao redor aplaudindo e rindo, como se soubessem que aquele momento era especial. Até Dona Clara, a vizinha rabugenta, deu um sorriso discreto antes de virar o rosto. Mas a história não terminou ali. Enquanto Márcio e Cristina caminhavam de mãos dadas pela praça, ele decidiu que era hora de fazer as coisas do jeito certo. Cristina, eu quero te levar para ver o mar. Não como milionário, não com jatinhos ou hotéis chiques. Só eu, você e uma viagem de carro até a praia mais próxima. O que acha? Ela riu, o som mais bonito que ele já ouvira. Só se você prometer não tentar cozinhar nada no caminho. Eles riram juntos, e Márcio sentiu pela primeira vez que estava exatamente onde deveria estar. Meses depois, Dona Lúcia estava mais forte, e a fazenda começava a prosperar novamente, com Cristina liderando um pequeno negócio de sucos artesanais, uma ideia que nasceu das brincadeiras com Márcio. Ele, por sua vez, decidiu dividir seu tempo entre São Paulo e Vila do Sol, mantendo sua vida de empresário, mas sem nunca mais perder de vista o que realmente importava. E Leandro? Ele deixou Vila do Sol, percebendo que não havia mais espaço para ele na vida de Cristina.
A cidade, que outrora fora apenas um refúgio para Márcio, agora era seu lar, porque era onde Cristina estava. Numa noite estrelada, enquanto eles caminhavam pela praia, cumprindo a promessa de Márcio, Cristina olhou para ele e disse: "Sabe, eu nunca imaginaria que o cara que comprou 5 quilos de laranjas mudaria minha vida." Márcio sorriu, puxando-a para mais perto. "E eu nunca imaginaria que uma vendedora de laranjas me ensinaria o que é amar de verdade." Sob o som das ondas e o brilho da lua, eles selaram sua história com um beijo, sabendo que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. E assim, o que começou com uma compra de laranjas na Praça de Vila do Sol, se tornou uma história de amor, superação e verdades que, mesmo dolorosas, levaram a um novo começo.